Michele, eu só vou pedir licença aqui, porque como é questão médica, eu tenho que acompanhar o pequeno aqui. Agradeço de Obrigada. novo, gente. Abraço para a paz, Toda, tá? Acho obrigada. que em julho eu tô por aí. Abraço. Obrigada. Tchau. Um abraço. Pessoal, então agora vamos para a terceira e última palestra sobre o tema A Convenção de Hong Kong e o descomissionamento das plataformas de petróleo, pela doutora Daniele de Oliveira Ovalle, que é advogada nas seccionais de Minas Gerais e Bahia, é presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB Bahia, doutora em Direitos Humanos Culturais, representante da OAB Bahia no grupo de trabalho de acompanhamento ao cumprimento da sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso conhecido como Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus, Bahia. Com a palavra, então, a doutora Daniele. Olá, bom dia, tudo bem? Bom Obrigada. dia. Vocês estão me escutando bem? Sim, Primeiro eu quero agradecer o convite feito pela Michele, quero parabenizar a doutora Thais pela iniciativa de extrema importância e também é uma honra que hoje, no Dia do Meio Ambiente, a gente possa falar sobre isso e eu estar nesse espaço, então, muito obrigada, eu fico muito honrada de verdade. Antes de iniciar, eu quero dizer e agradecer, na verdade, a doutora Carolina e a doutora Alexandre, porque eles facilitaram muito a minha vida, né? Essa é a verdade. Então, assim, eles trataram ali da temática legal, muito aprofundada, então isso facilitou muito. E tem muita coisa relacionada, tem muita coisa a ver com o que foi falado. Então, de duas uma, né? Me facilitou, mas também eu vou ficar com aquela... Eu tenho que seguir esse padrão, né? Então, assim, vou tentar, vou doar o máximo aqui. Então, assim, para mim, muito obrigada por esse convite novamente. Então, à primeira vista, é um tema que pode parecer distante, né, da nossa rotina, especialmente falando de Minas Gerais, que a gente não tem aí a plataforma offshore ou onshore relacionada a petróleo. E o caso especificamente, a gente vai tratar do descomissionamento de plataformas, eu vou explicar para vocês, porque quando a gente fala em direito marítimo, portuário, ele tem uns termos muito específicos, então, que para vocês entendam. Vou tratar também a Convenção de Hong Kong nesse processo, é uma convenção muito atual, na verdade de 2009, mas ela vai entrar em vigor agora no dia 26, porque ela atingiu a quantidade mínima, né, de países que ratificaram ela, então extremamente atual. O caso que o doutor Alexandre trouxe, né, ele falou sobre águas, a doutora Carolina sobre resíduos, tem tudo a ver com o que eu vou falar também, mas obviamente vinculado à questão de navios e plataformas. E eu queria chamar a atenção só, que me pareceu muito relevante trazer isso agora, o doutor Alexandre falou das águas, né, e dos direitos humanos relacionados a ela. E, pela primeira vez na história, no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que eu estudo bastante há algum tempo, em 2020, a gente teve uma condenação da Argentina, um país vizinho aqui, num caso chamado La Carrona, que é comunidades tradicionais da Argentina, que determinou e entendeu a primeira vez o direito à água como direito humano fundamental. E essa sentença, ela estabeleceu parâmetros sobre direito à alimentação adequada, acesso à água e justiciabilidade dos direitos sociais. Então, a gente vai ver, e pelo menos eu vou tentar trazer isso, que apesar de um tema parecer muito distante, a gente tem várias conexões aí que a gente pode trazer para a advocacia. Não só uma advocacia que trabalha com direito ambiental, uma advocacia de direito internacional, mas uma advocacia trabalhista, uma advocacia previdenciária, enfim. Então, essa atuação aí no sistema interamericano, principalmente, é um marco muito importante, né, para todas as áreas e principalmente também para essa temática de direito ambiental. Eu vou falar agora especificamente, trazendo o meu tema, o que significa descomissionar uma plataforma, né, ou seja, como é feita essa interrupção definitiva das operações e como é o desmantelamento, que é um outro processo de descomissionamento. Então, para a gente entender a distinção e a destinação correta de resíduos, com base nessa convenção e com foco na proteção ambiental e segurança das pessoas, dos trabalhadores. A gente vai ver também
como que o Brasil já é um potencial de mercado nesse segmento, porque a Petrobras, uma das empresas, né, a Petrobras, ela estimou que ela tem aí em torno de 40 plataformas que ela está deixando de utilizar, seja porque a plataforma já atingiu a sua vida útil, ou seja porque não tem mais o que extrair. Então, e tudo no Nordeste, então a gente vai ter um movimento muito grande de descomissionamento, então o Brasil está sendo um potencial mercado para esse serviço, e a gente vai ver também como, principalmente, né, com relação à advocacia, a gente pode atuar nesse setor, inclusive estados sem litoral, como o estado de Minas, e aproveitando aí as oportunidades de regulação, compliance, contratos, enfim, inovação, pesquisa. Então, o objetivo que eu vou trazer para vocês hoje é justamente entender um pouco dessa legislação, dessa novidade, e como que a gente vai transformar isso em oportunidade. Eu vou compartilhar aqui, peraí. Tem que habilitar, alguém consegue habilitar para mim compartilhamento? Oi? Foi, deixa eu só ver onde é que está a apresentação. Eu vou compartilhar a tela inteira, que eu não estou achando aqui, mas tudo bem, vamos lá. Vocês estão vendo? Sim. Pronto. Então, vamos voltar aqui. Então, é o descomissionamento de plataformas offshore e onshore. Eu vou fazer só essa diferenciação, porque como são termos específicos, com base na Convenção de Hong Kong. Então, uma introdução a gente já fez, falar as diferenças, depois o que é o descomissionamento, desmantelamento, a Convenção de Hong Kong, trazer a Bahia, que é o local onde eu estou hoje, né? Como polo estratégico, por conta desse desmantelamento das plataformas todas do Nordeste nos próximos anos, a atuação da advocacia e a conclusão. Bom, primeiro, é uma diferenciação só para a gente entender o que a gente está falando de plataformas onshore e offshore, né? Plataformas onshore é essa exploração em terra, né? Então, geralmente, é conhecido como cavalo de pau, que é essa primeira aí. Ao lado, a gente tem a plataforma offshore, que é a plataforma, geralmente, alto mar, tá? Não são todos os estados que têm, obviamente, né? Mas a Bahia já teve a exploração offshore, hoje em dia ela tem muito mais onshore, tá? Então, onshore em terra, offshore no mar. E aí, o mar, a gente tem uma questão mais complexa, né? Que é o posterior transporte do óleo, enfim, tem uma questão muito mais complexa de estrutura, de logística, de uma cadeia muito mais estruturada do que em terra. Inclusive, depois, quando eles não utilizam mais, né? A finalização, o fechamento dos poços é muito mais complexo no mar do que na terra, e podendo ainda ocasionar acidentes muito mais graves e talvez difícil reparação no mar do que em terra. Então, assim, só para a gente entender, o Brasil ele é o 8º produtor de petróleo na questão mundial, tá? Esses dados é de 2023 do IPB, do IBP, tá? Que é o Instituto Brasileiro de Petróleo. Eu tinha colocado um link aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir. Mas, enfim, depois eu vou disponibilizar a palestra e todas essas informações têm um link para vocês acessarem. Bom, e o que é o descomissionamento, né? Então, o descomissionamento, ele é a parada, né, a interrupção definitiva de operação dessas plataformas, seja pelo abandono, como eu disse para vocês, porque a plataforma já está desgastada, principalmente a offshore, que ela fica em mar, então o desgaste é muito mais rápido, ela tem uma estimativa de vida de até 25 anos, e nós temos 50 ou 54 plataformas acima de 25 anos, então isso significa que a gente vai ter aí, nos próximos anos, um grande movimento nessa área, tá? Então, o que significa descomissionar, né? Não só abandonar a plataforma, ela não pode ser abandonada, então, as empresas têm que simplesmente, ela tem que remover as instalações, tem que fazer uma destinação adequada desses materiais, dos resíduos, dos rejeitos, e a recuperação ambiental. Isso está na norma da ANP de 2020. Aqui eu coloquei um link sobre, deixa eu ver se vai abrir. Aqui, ó, eu fiz um link para vocês depois pesquisarem, se tiverem interesse.
Esse site aqui da Agência Nacional do Petróleo, ele tem todas as apresentações que o governo, pessoas da entidade fizeram sobre determinados pontos e aspectos relacionados a isso. Então, vocês podem ver várias informações atualizadas nesse sentido, tá? Bom, o que aconteceu agora, dia 22 de abril de 2025? No dia 21 de abril, uma plataforma que ela já está em trâmite de descomissionamento, tá? Porque é um trâmite que precisa ser feito um estudo, precisa ter dinheiro, adequação adequada, né? Que com relação aos contratos de exploração de petróleo, por exemplo, a Petrobras ela já tem que ter 5 anos antes de parar, a estimativa de parar de explorar, ela já tem que ter auferido um valor significativo para poder dar esse descomissionamento. Então, tem que ter essa verba. E aí fica um processo, depois que ela começa a parar, né, esse funcionamento, fica um processo dos trâmites para avaliar se está tudo certo, se tem o local que vai fazer o descomissionamento, se é um local autorizado, enfim. Isso demora um pouco. Essa plataforma, ela estava inoperante, mas ela estava sem extração, mas ela estava operando, né? Operando em outras demandas, em outras áreas. Então, existiam funcionários, existiam trabalhadores lá. Desde 2020, ela não estava mais extraindo petróleo. Então, a gente vê que são 5 anos parada, né, da extração de petróleo, porque estava esperando esse processo de descomissionamento e aconteceu esse acidente, né? Então, esse foi um acidente, nós tivemos vários acidentes, inclusive com vazamento de óleos, enfim, que acaba causando um grande trauma, né, nesse sistema ambiental marítimo, nos corais, enfim, na água. E, bom, e dentro do descomissionamento, a gente tem uma palavra que é o desmantelamento. Descomissionar, então, no sentido amplo, significa que aquela plataforma ela vai parar, ela vai ser interrompida. E aí, dentro do descomissionamento, existem vários processos. O desmantelamento é justamente uma atividade que ainda ela não está regulamentada, e é muito importante porque ela visa justamente o que a Convenção de Hong Kong coloca, que é utilizar e reutilizar aqueles materiais, os ferros da plataforma de forma ecologicamente correta, né? Então, a gente dá outro andamento, uma reciclagem, um reaproveitamento, enfim, um descarte adequado, e para que a gente consiga melhorar essas práticas ambientais, que a gente esteja de acordo com as políticas ambientais internacionais, com tratados internacionais, e a Convenção de Hong Kong trouxe isso como uma obrigação. E no Brasil nós temos esse PL, que é o 1584 de 2021, que ele está propondo regras para os procedimentos da convenção. Então, a convenção ela vai entrar agora dia 26, a nível internacional, né? Mas no Brasil ainda, a gente não tem uma lei que regulamente ela. Então, esse PL de lei ele está tramitando, e ele traz informações muito significativas de como vai ser esse processo, como vai ser a avaliação dos estaleiros que vão estar habilitados para fazer esse procedimento. Enfim, então o desmantelamento ele é total ou parcial, tá? De uma embarcação. Não precisa ser completo, mas tem que ter um destinamento adequado. Aqui eu coloquei uma informação, que também tem um link de acesso, que o Brasil já é o terceiro no mercado do descomissionamento do mundo, justamente por conta dessas dezenas de plataformas que estão lá no trâmite final de vida útil delas, que para os próximos anos a gente vai ter que dar um tratamento adequado. Então, para a gente pensar, em vez de a gente tornar o Brasil, né, um lixão dessas plataformas, porque elas vão estar inoperantes, a gente tem que pensar em como que a gente vai adequar esse redicionamento e também como que a gente vai fazer que isso reverta, de certa forma, verba para o nosso país, né? Que a gente não precise enviar para outro país para fazer isso de forma adequada. Bom, a fiscalização e a regulamentação, como que funciona? Hoje a gente tem a ANP, IBAMA e Marinha do Brasil. Então, são as principais autoridades envolvidas nessa fiscalização e regulamentação. Como eu disse para vocês, não existe uma lei, esses órgãos, eles fazem resoluções, eles regulamentam essa atividade, né? Por que isso é ruim? Hoje a gente está de forma muito precária, porque uma lei, ela determina de forma
obrigatória, então a gente tem uma segurança jurídica de qual o procedimento adequado, de como vai ser feito, não tem uma discricionariedade em algumas medidas, então a gente não está ali no meio de algo que pode ser mudado e com o entendimento de uma gestão e outra, então a lei ela fortifica nesse sentido, então por isso que a lei é importante, tá? Hoje a principal norma da ANP é a Resolução 817 de 2020. Já tiveram outras, a de 2020 é a mais atual, que ela trata desse descomissionamento, né? Essa resolução, ela já antecipou um pouco o que a Convenção de Hong Kong colocou, que é um inventário, né? Como a Convenção é de 2009, o Brasil ratificou ela, então a gente já veio trabalhando com isso em resoluções. Né? Então, assim, a convenção ela traz um inventário. O que é isso? Todos os navios, e depois eu vou explicar para vocês o conceito de navio, que é embarcação de forma geral, todos os navios, eles têm que ser isoladamente identificados, todos têm que ter inventário de tudo, então, assim, os óleos, né, a água oleosa que se mistura quando faz a extração do petróleo, todos os produtos perigosos que eles determinam lá, então tem que ter um inventário adequado, porque quando é feito o descomissionamento, isso é contabilizado também com relação ao custo, ao valor, né? Então, por exemplo, uma plataforma que é descomissionada e desmantelada, ela não pode chegar no estaleiro, que é o estaleiro que vai ser autorizado para fazer esse desmantelamento com produtos. A Petrobras, ou a empresa que está explorando, o contrato de exploração já prevê que ela tem que limpar isso, né? Então, assim, a resolução de 2020, ela traz um pouco da convenção, desses inventários, do que tem e como que deve ser feito essa extração e esse cuidado, né? E depois a rejeição, enfim, o descarte. Tá? Aqui é muito interessante que eu trouxe para vocês o site da ANP. A gente consegue acompanhar, e eu quero mostrar, porque quando eu montei essa palestra, eu acho que foi início da semana, aqui nós tínhamos um processo de 139 plataformas, né, que estavam em processo de descomissionamento, tá, instalações, seja onshore ou offshore, todas elas passam por esse processo. Hoje, eu vou entrar aqui para mostrar para vocês, pelo menos mais cedo, quando eu olhei, tinha mudança, ó. Tá 139, tá, mas tinha atualizado para 140, mas enfim, deve ter sido alguma falha. Mas então, assim, aqui a gente consegue verificar nesse painel dinâmico todas as plataformas, então eles dão as situações, ó, o que já está aprovado, o processo, né, o que foi encerrado, e o encerrado aqui não é porque ele foi aprovado, é porque ele teve problema, então retornou para alguma fase processual aí que precisa ser corrigida. O que foi recebido, não tem ainda uma finalização. O que está sobrestado por algum motivo. Então, assim, a gente tem todas as informações aqui. Aqui eu quero mostrar para vocês. Ó, as plataformas já descomissionadas, tá? Mas o mais legal que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Ó, a vida útil, tá? Hoje, né? Então, assim, a gente tem, ó, 56 em idade maior de 25 anos. A gente tem 40 em idade entre 15 e 25. Então, veja a quantidade de plataformas. Aqui já está muito próximo de finalizar da vida útil. E veja a quantidade de plataformas que está entre 15 e 25 também para as próximas décadas. Então, a gente vai ter um mercado, uma atuação muito forte aí, né? Principalmente com relação a essas aqui. Então, com maior força ainda para que a gente possa estudar sobre, falar sobre, escrever, discutir, para que a gente fortaleça a advocacia também, né, nessa questão, né, advocacia privada, principalmente. Então, nesse site vocês depois podem olhar várias informações, tem normativas, aqui eu botei, ó, a questão de relacionar ao descomissionamento, né, então as normas internacionais, de remoção, de reparação ambiental, então tem tudo linkado, vocês podem depois entrar lá e verificar. Esse aqui é o plano estratégico da Petrobras. Cliquei sem querer. Esse aqui é o plano estratégico da Petrobras com destinação à reciclagem. Então, só da Petrobras, tá? Então, uma coisa. Aquele relatório dinâmico que eu mostrei para vocês antes, ele é só da ANP. Lembrando que nós temos vários órgãos e instituições que estabelecem, que
validam, né, esse processo. Então, por exemplo, na ANP a gente tem aqueles ali, mas pode ser que existem outros processos em outros órgãos que não foram aprovados, né? Pode ser que tenha sido aprovado ali na ANP, mas pode ser que em outro esteja com algum problema. Então, não significa que aquilo ali é 100%. Então, a gente tem que verificar os outros órgãos. Aquilo ali é só um exemplo para que vocês possam, se tiverem interesse, depois analisar. Bom, aqui é a estratégia de destinação apenas da Petrobras. Então, para que vocês vejam, né, os 420 postos a abandonar, mais ou menos aí 2.000 quilômetros de linhas flexíveis a recolher, que é toda a tubulação que se coloca, que se utiliza. Então, assim, é um trabalho que realmente vai demandar um conhecimento, uma técnica das pessoas que vão atuar, mas da advocacia no sentido de estar preparada para orientar, né, não só de forma preventiva, não só de forma judicial, de algum, né, enfim, que não seguiu alguma regulamentação e sofreu alguma penalização, enfim, mas de forma preventiva mesmo, de olhar, de analisar, e vai ser muito forte essa advocacia preventiva. Então, assim, quem tiver preparado, quem tiver atualizado, isso é um grande caminho, tá? Hoje não existem tantas pessoas nisso, que entendem disso, principalmente com relação a essas novas mudanças. Então, é um caminho bem proveitoso, não só para quem advocacia, né, que reside em estados que tem mar e que tem plataformas offshore, mas também para toda a advocacia. E eu coloco aqui Minas, principalmente por conta aí toda a história, né, que Minas tem de políticas sólidas, principalmente depois dos acidentes que tivemos, enfim, então acho que um bom caminho, tá? Falando agora especificamente do marco internacional, né, que é a Convenção de Hong Kong, e aqui eu quero só observar, nós temos outros marcos, tá, internacionais. Quando a gente, se vocês clicarem lá nesse painel dinâmico que eu coloquei da ANP, eles colocam outros marcos internacionais que vai tratar de outras coisas especificamente. Mas o meu objetivo hoje é trazer só a Convenção de Hong Kong. Então, o que ela trata? Ela trata de reciclagem segura e ambientalmente adequada de navios. É exatamente esse conceito que ela utiliza, tá? Ela é adotada, então, em 2009 pela Organização Marítima Internacional, que é uma agência da ONU, né? E ela vai entrar em vigor internacionalmente, como eu falei para vocês, dia 26 de junho de 2025. Internamente, a gente tem ainda questões para que se coloque em vigor, mas a gente não pode deixar de cumprir a normativa por conta de não ter uma norma interna, tá? Isso aí a gente tem nos tratados internacionais, a Convenção de Viena, ela determina isso. Então, a convenção, ela traz um conceito end-to-end, que é desde o início da fase do projeto do navio, né, quando está colocando aquela estrutura, quando a empresa vai participar de um contrato de licitação, enfim, todo aquele projeto pega o início ao final, e não é o final simplesmente da operação, é o final, assim, o que aconteceu com aquilo lá, o que aconteceu com o ambiente que foi explorado, enfim, o que foi destinado, o que foi feito, o que aconteceu com aquelas pessoas, os trabalhadores que ali trabalharam, o que aconteceu com aquela região, né, a comunidade costeira, se falando em offshore, então, assim, corais, enfim. Então, tem todo um gerenciamento desde o início do navio ao final da vida útil dele nesse sentido, tá? Então, inclui aí esse gerenciamento responsável de todo esse processo e o descarte e fluxo de resíduos associados de forma segura e ambientalmente correta. Então, essa convenção é o principal tratado internacional que trata sobre essa questão de desmantelamento, descomissionamento de navios, tá? Eu coloquei aqui, então, né, o que vai acontecer após essa convenção entrar em vigor, né? Então, serão obrigados a ter um inventário de materiais perigosos, que eu falei para vocês antes, a bordo, que hoje não é obrigatório, tá? Hoje tem uma recomendação, mas não existe essa obrigatoriedade, alguns têm, outros não, ou não tem de forma completa, né? Ou tem e não é singularizado, de um conjunto, né? Hoje não. A partir da convenção vai ter que ser singularizado. Então, cada navio, cada embarcação tem que ter um inventário isolado. Os estaleiros de reciclagem, eles vão ser estaleiros autorizados, então eles vão passar por vários requisitos de autorização, né? Esses requisitos estão nessa convenção e também vão ser tratados nessa lei interna sobre como que um estaleiro ele vai estar autorizado ou não, né?
Um plano de reciclagem. Esses estaleiros autorizados, eles têm que cobrir alguns requisitos, e um deles é esse plano de reciclagem de navios. Então, o que vai ser feito, né, com a reciclagem? Como que vai ser aproveitado isso? E, além disso, os governos eles vão ser obrigados a garantir que as instalações de reciclagem sob a jurisdição cumpram a convenção, né? Então, a gente vai ter que exigir esse cumprimento. Hoje em dia, infelizmente, a gente tem as resoluções, mas algumas instalações não cumprem, tá? E muitas vezes elas não são nem multadas, o navio ele não fica apreendido, né? Porque enfim, quando o navio é apreendido em determinado país, ele perde prazos de entrega, ele tem várias questões financeiras que é considerado mais importante hoje em dia do que a questão ambiental, tá? Então, essa convenção, ela traz um outro olhar e um outro panorama. Então, qual a natureza jurídica da convenção, tá? A natureza jurídica, a gente fala que é híbrida, né? Porque ela é uma convenção, então ela é hard law, ou seja, ela tem uma obrigatoriedade de todos os países que são signatários de cumprir, né? Então, não é simplesmente uma declaração, né, como a Declaração dos Direitos Humanos, por exemplo, é uma declaração, não, é uma convenção, então existe essa obrigatoriedade, né? Então, é um tratado multilateral, existem vários estados que assinaram essa convenção e cria essas obrigações que são juridicamente vinculantes. Então, o Estado não pode jamais dizer que, por conta de normativa interna, não cumpriu a convenção. Tá? E, por ser uma convenção, onde os estados que fazem, por conta da sua soberania, assinam, ratificam, ela é uma normativa de direito interno convencional, que a gente fala, né? Porque a CIJ, se eu não me engano, artigo 38, ela traz quais são as normativas, né, do direito internacional, e a gente tem lá princípios, convenções, enfim. E as convenções, elas são, então, direito convencional, né, uma categoria internacional do direito internacional. Bom, o que é o Brasil, né? Como é que o Brasil está na IMO, né? Que a IMO é a Agência Especializada das Nações Unidas. Então, a missão da IMO a missão dela é a promoção de um transporte marítimo internacional seguro, protegido, ambientalmente suficiente, eficiente e sustentável. Tá? Essa é a missão dela. Então, através da cooperação técnica, os países se unem, né, internacionalmente e internamente, cooperação interna com ONGs, com estudiosos, com várias áreas do direito, fora do direito, enfim, para que a gente consiga, de fato, cumprir essa missão dessa agência especializada, tá? E aqui é interessante que esse dado está no site da IMO, tá? O Brasil, ele é membro da instituição desde 63. Em 67, ele passa a integrar o Conselho da IMO, que é uma categoria reservada a países com maior interesse no comércio marítimo. Então, hoje, mais de 95% das trocas comerciais são movimentadas via mar. Bom, eu falei para vocês, né, que a convenção ela fala de navio. E o que é o conceito de navio? No artigo 2º, item 7, ela diz que navio significa uma embarcação de qualquer tipo, operando ou tendo operado no meio ambiente marinho e abrange submersíveis, flutuantes, plataformas autoelevatórias, então, assim, vários tipos, né? Unidades flutuantes de armazenamento, alívio de produção. Inclusive, quando vocês forem olhar, se vocês tiverem interesse naquele painel dinâmico, eles utilizam muito esse código aqui, ó, FPSO e tal. Inclusive embarcação cujos equipamentos tenham sido retirados ou que estejam sendo rebocados, tá? Então, algumas das exigências dessa convenção, né, que melhora a questão das que a gente tem hoje de resoluções, que é a proibição de desmonte diretamente em praias, né, que é uma prática muito comum em países com normas frágeis ambientais, a obrigação de instalações seguras e licenciadas, a exigência de planos de reciclagem personalizados para cada embarcação, isso é muito importante, isso é uma novidade, por isso que eu monto nisso e observo bastante, a rastreabilidade e o tratamento adequado dos materiais perigosos. Então, não só o inventário, mas todo o processo. A gente tem que saber o que aconteceu do início ao final, tá? E, claro, essa convenção, ela tem um anexo que ela vai trazer todos os materiais perigosos ali, né? Então, assim, cada material tem uma destinação adequada, tem um manuseio adequado, então ela vai trazer tudo isso.
Ela traz também hierarquia de responsabilidades, isso é muito legal, porque a gente não tem só a responsabilidade do governo, a gente tem a responsabilidade dos estaleiros e também do armador, né, o operador, tá? E, obviamente, do governo, né? Então, assim, a obrigação, por exemplo, de inventário de materiais perigosos é do armador e do operador, tá? Quem está operando aquela plataforma. A obrigação de plano de reciclagem é do estaleiro, porque o estaleiro autorizado, ele vai estar autorizado para reciclar, então, ele vai ter que ter um plano de reciclagem que cumpram todos aqueles requisitos, e isso são vários requisitos, na verdade, então, assim, é um plano bem complexo, do início ao final. O governo, o que ele vai fazer? Ele vai certificar os estaleiros, ele vai fiscalizar e dar sanções. Então, o governo, ele certifica, todo esse procedimento de certificação passa pelo governo, através de suas agências, né? E a fiscalização e sanções. Então, a gente tem ali, nessa convenção, o que acontece? Por exemplo, um navio chega, um país com outra bandeira, né? Chega no Brasil, por exemplo, se tiver suspeita de que algum protocolo, algum requisito não está sendo cumprido, porque não só do descomissionamento, tá? Mas do manuseio, da utilização. Então, assim, o Estado pode simplesmente chegar e apresentar algumas normativas de fiscalização, inclusive até de sanções, por conta dessa convenção, tá? Condições de trabalho, então isso também vai ser regulamentado, não estava regulamentado antes. Obviamente que quando a gente fala de direito internacional, a gente tem a OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, que ela traz várias normativas aí. Inclusive, é importante também fazer essa relação, que a OIT tem um ponto que é específico, relacionado a direito ambiental, então muito mais, que é da consulta prévia livre informada dos povos e comunidades tradicionais. E aqui é interessante trazer, porque não só a gente pensa, comunidade indígena, né, e tal, não, comunidade ribeirinha, por exemplo, comunidades que possam ser afetadas pela pesca, né, em determinados locais, enfim. Então, a OIT, ela traz esse mecanismo de consulta prévia livre informada, que hoje em dia a gente sabe que é utilizado no país, infelizmente, muito posterior, não é antes, né, não é prévia. O Estado monta tudo e depois avisa, vai ser feito isso, tá? Mas a OIT, ela diz que não, que tem que ser um procedimento bem aberto, transparente. Então, essa normativa de condições de trabalho, ela reforça, obviamente, as condições relacionadas às pessoas que estão, de fato, trabalhando nesse estaleiro e fazendo esse descomissionamento e estão sempre nessas operações, mas também com relação às comunidades que estão podem ser afetadas, né? Então, algo mais amplo, tá? Ela faz essa relação entre essas condições de trabalho e com relação a essa pesquisa, essa informação das pessoas. Então, ela se preocupa com a garantia não só do meio ambiente em si, mas de quem pode ser diretamente, das pessoas diretamente envolvidas nesse processo. Quais os impactos, né, então, dessa convenção? Ambiental, obviamente, porque a gente vai reduzir drasticamente a poluição e os riscos, né, de resíduos tóxicos, enfim. Social, porque vai melhorar as condições de trabalho nos estaleiros, vai reduzir os acidentes e as doenças ocupacionais e também o entorno. Não coloquei aqui, mas é isso que eu falei para vocês antes, né? Econômico, porque vai estimular aí a criação de um mercado global de reciclagem sustentável, com essa rastreabilidade e certificação internacional, que a certificação internacional é um dos pontos que a convenção traz. Legal também, porque vai servir de base para legislação nacional, no Brasil, PL 1584, que eu falei para vocês, que visa internalizar a exigência da convenção. Deixa eu ver aqui a oração. E aqui eu vou falar um pouco para vocês como que a Bahia está nesse quadro, né? Porque, assim, como eu disse, a Bahia ela não tem plataforma atualmente offshore, né? Ela tem mais onshore, várias, no Recôncavo Baiano, principalmente. Porém, com essas tratativas com relação à convenção, com relação a SPL, com relação também a todas essas plataformas que vão ser interditadas aí nos próximos anos, a Bahia começou a se tornar um polo estratégico, porque a maioria das plataformas, como eu disse para vocês, estão no Nordeste, então é muito mais fácil chegar aqui para nós uma plataforma para ser desmantelada do que levar lá para o Sul, por exemplo. Então, o estaleiro de Paraguaçu, tá? Ele foi um estaleiro que foi reativado, né? Então, assim, a gente tem, eu botei notícias aqui, de março de 2025, julho de 2024,
Enfim, informações 12 de maio de 2025, são informações atualíssimas, tá? Então, assim, esse estaleiro de Paraguaçu, que é esse aqui, ó, que tá aqui na foto embaixo, ele foi reativado. E se a gente entrar lá na página dele, ele tem uma das atividades de serviço dele é o descomissionamento. Então, assim, ele já está preparado. E tem uma coisa muito interessante no estaleiro de Paraguaçu, que ele comporta, pelo tamanho, enfim, pela estrutura dele, pela localização dele, depois eu vou explicar melhor para vocês, ele comporta embarcações grandes, né? Que nem todos os estaleiros, os portos, conseguem receber, tá? E também aqui a gente tem a notícia, ó, que a Petrobras estima perfurar mais de 100 poços no estado nos próximos 5 anos, né? Isso falando dos poços em terras, né? Então, que também tem sua vida útil. Bom, qual a vantagem, então, falando da Bahia, né? Qual a vantagem com relação a ser esse polo estratégico? Então, a infraestrutura, né? Esse estaleiro em Ceada, ele oferece uma capacidade técnica de processo adequado de descomissionamento, eles já estão preparando isso, eles já ofertam isso. Um calado profundo a águas abrigadas. O que significa o calado? O calado, ele é um termo muito do direito marítimo, né? Ele é a distância da linha d'água até a parte mais funda da embarcação. Então, ele tem considerado uma margem aí, que é quando, por exemplo, a embarcação tá carregada, enfim, é considerado, tem várias análises que se faz para saber ali a fundura, né, o calado. E a Bahia, essa enseada, ele tem um calado muito profundo, ele é o segundo calado do Brasil, assim, de maior profundidade. Então, ele pode receber embarcações grandes, né, de grande porte. Então, isso dá à Bahia um local estratégico de oportunidade nessa atuação. E o que é águas abrigadas? Águas abrigadas é o sentido de por exemplo, é uma enseada, né? Então, ela está protegida do vento, de situações, enfim, de várias situações da natureza que a gente não teria um controle se fosse tipo um mar aberto, algo mais livre, assim. Então, como ela está abrigada, ela traz uma segurança maior, porque tem um controle, digamos assim, existe um certo controle das questões da natureza, né? Então, assim, a depender do vento, a depender de certas situações do dia e tal, ele pode saber o que vai acontecer, que é diferente se está no mar aberto e tudo mais. Então, além do calado profundo, tem essas águas abrigadas, né? Legislação pioneira. Então, aqui na Bahia, a gente já tem uma lei estadual, que é a 14672 de 2024, que ela instituiu, ela se antecipou, né, a nacional, e ela instituiu aí a política de incentivo à economia do mar alinhada à convenção, justamente por conta dessa população costeira, das questões, a gente tem muito aqui na Bahia, né, a questão dos corais, né, enfim. E aí isso é muito analisado nessa lei, né, nessa política e nesse incentivo aí da economia do mar, porque muito da utilização das águas acaba influenciando na pesca, né? E a gente tem muitas pessoas que sobrevivem da pesca aqui na Bahia, então esse é uma preocupação. A localização desse estaleiro, ele é muito próximo às plataformas nordestinas, né? Como eu disse, então é muito mais fácil deslocar essas embarcações que estão em Sergipe, apesar que Sergipe também faz descomissionamento, mas assim, em outros locais ali, para trazer para a Bahia do que para levar para o Rio Grande do Sul ou para outro país, por exemplo. Bom, e quais seriam os desafios, então, dessa atuação na Bahia, né? Como eu disse para vocês, a Baía de Todos os Santos, ela abriga um ecossistema sensível, né? Então, esse desmonte, se não tiver um cuidado adequado, uma organização, um tratamento, ele pode afetar a biodiversidade do local, tá? O fortalecimento de parcerias entre poder público, indústria e academia no sentido da universidade, né? É importante, é um desafio, então tem que ter esse fortalecimento, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que trazer não só o poder público, mas também a advocacia privada, a capacidade de capturar inicialmente o mercado doméstico, então esse é um desafio, a gente tem que demonstrar aqui na Bahia que a gente tem essa capacidade, né, ou seja, por conta desse fortalecimento que pode ser feito, por conta dessa estrutura, a gente tem essa capacidade de atender o mercado doméstico e quem sabe futuramente a gente atender ao mercado internacional.
E a capacidade de processamento do aço, né? Existe hoje um quesito, assim, que é analisado, é qual a capacidade de processar esse aço que é utilizado, né, do desmantelamento das embarcações. E nós estamos aqui na Bahia, se não me engano, eu acho que é o 4º ou 5º lugar, né? Então, assim, existe, como que vai ser feito essa capacidade? A gente vai aumentar essa capacidade? O que vai ser feito sobre isso? Porque no momento que as embarcações elas são destinadas ao estaleiro, ele tem que ter um planejamento de todo, do início ao fim, como eu falei para vocês, inclusive o processamento do aço, né? Não adianta só retirar e deixar lá amontoado, né? Então, assim, como vai ser esse processamento? Não pode ficar muito tempo, né? Porque pode ter alguma coisa que possa contaminar o solo, por exemplo. Então, assim, tem que ter um tratamento muito adequado. E aqui na Bahia tem um problema da capacidade, que não é uma capacidade muito alta, mas existe aí um estudo e eles já estão fazendo isso para aumentar essa capacidade há alguns anos. E agora falando especificamente da advocacia mineira, né, que é oportunidades em estados sem portos. Então, como eu disse para vocês, então, apesar de Minas, né, não participarem diretamente do descomissionamento, né, de ter esses estaleiros, enfim, a advocacia, ela pode desempenhar aí um papel estratégico, né? Estratégico no sentido de regulação, de compliance, de contratos, mediação de conflitos, estudos, pesquisas. Então, por exemplo, atuação jurídica e regulatória, né? A gente tem aí oportunidade de contratos e compliance, então, uma consultoria jurídica para contratos de fornecimento, transporte, logística, seguro, compliance ambiental, fiscal, enfim, todos os essenciais nessa cadeia, que a convenção ela indica, né, todos o passo, então é muito fácil a gente não só a convenção, mas a lei também, a gente olhar a convenção e verificar quais os passos que tem que ser feito nesse processo e a gente conseguir se encaixar em algum deles, né? Licenciamento ambiental e gestão de resíduos. Então, como eu falei para vocês, a Minas tem essa tradição aí em mineração e gestão ambiental. Então, os advogados mineiros, eles já dialogam muito com o direito ambiental com relação a isso, né? Então, é legal utilizar essa experiência, essa tradição, também em outras demandas, como o caso do descomissionamento. Elaboração de políticas públicas, então, assim, como o advogado pode atuar na formulação de políticas estaduais, para atrair empresas para o setor, enfim. E atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e logística, né? Porque a partir do momento que se traz isso para dentro do estado, você pode vender isso para os outros estados que estão ali na cara fazendo essa atividade, né? Pesquisa, desenvolvimento e inovação, então, assim, universidade, centro de pesquisa, desenvolver pesquisas, tecnologias, descomissionamento, reciclagem de materiais, monitoramento ambiental, automação industrial, enfim. Startups, inovação, então, a criação de soluções para monitoramento, o advogado que atua em startups também pode auxiliar nessa montagem relacionada à startup, que vai atuar com isso. Advocacia e consultoria especializada, né? Então, assim, a advocacia remota, de forma nacional, então, não somente ali no estado de Minas, hoje em dia a gente consegue ter essa flexibilidade, então, um advogado mineiro especializado, utilizando toda essa tradição do estado, das questões ambientais, fortalecendo o conhecimento com relação específica ao caso, ele pode assessorar empresas, participar de licitações, contratos, arbitragem internacional, que é uma outra área muito em alta, né, mediação de conflitos ambientais, porque, gente, não é só nacional, né, a gente tem também as questões internacionais, né, a arbitragem internacional aqui é muito importante, né, porque, como eu falei para vocês, o navio, ele é reconhecido pela bandeira que ele carrega, né, então, assim, não é só, a gente não está falando só dos navios aqui, do Brasil, né, quando a gente fala em descomissionamento, a gente está falando, obviamente, da plataforma aqui, tá? Mas existem embarcações, como a gente viu, navio, são vários tipos de embarcações que podem ter ali a bandeira de outro país, que estejam passando por aqui, e que num determinado momento se vê que aquela embarcação ela não está cumprindo as normas da Convenção de Hong Kong, né? Porque a norma é todo o processo. Então, assim, como é que vai ser isso, né? Vai notificar, vai aplicar uma multa, vai recorrer, vai ter a arbitragem internacional, importantíssimo. Tá, nesse caso. Então, lembrando, não só com os navios de bandeira brasileira, tá? Atuação em ESG, então, assim, assessoria em práticas ambiental, social, governança fundamentais para empresas do setor de petróleo e gás, isso está super em alta, a gente vem falando isso há muito tempo. E quais seriam os próximos passos, assim, né, se eu pudesse
dizer para vocês, que é justamente buscar essa capacitação específica relacionada a isso, aproveitando essa oportunidade de que é algo novo, né, no sentido da convenção, né, apesar de a gente já ter as resoluções, mas é algo novo, é algo que tem uma necessidade muito grande. Se vocês pesquisarem os acidentes de plataformas inativas, é enorme, e eu fui fazer uma pesquisa, assim, até eu ia trazer alguns vídeos, mas eu falei, não vou, porque senão vai ficar muito só nisso, porque o que a gente vê, assim, de dano ambiental, e que não é falado muito sobre isso, né, quando a gente tem a plataforma no mar, assim, então, isso é muito importante. Então, estudar, participar de grupos de trabalho, criar grupos de trabalho. Eu acho que as comissões da OAB, elas servem justamente para isso, né? Eu sou presidente da Comissão de Direito Internacional aqui da Bahia, e eu utilizo muito o direito internacional como um conceito interdisciplinar, né? Porque a gente, às vezes, vê, eu falo a gente, advocacia, né? A sociedade, enfim, vê a advocacia internacional de forma muito distante, né? Não, advogado internacionalista é aquele advogado elitizado. Não é. Quando a gente traz o sistema interamericano e as normas do sistema interamericano, a gente vê que a gente utiliza a advocacia internacional em todas as áreas, em direito de trabalho, direito previdenciário, em direito ambiental, em direito civil, a saúde. Então, assim, a gente utiliza em tudo. Então, a gente tem que ter essa interdisciplinariedade. Não é porque eu sou advogado trabalhista que talvez isso aqui não se aplique para mim. Claro que se aplica. A gente não viu que tem uma normativa específica e o cuidado específico com os trabalhadores dessa demanda. Você imagina você utilizar a sua experiência na advocacia do trabalho, por exemplo, para montar aí uma orientação específica para esse tipo de trabalhador. Você já vai partir aí antes de muita gente, porque hoje a gente não tem isso, né? Porque isso é muito novo. Então, outra dica, acompanhar a tramitação do PL, tem as discussões, é interessante acompanhar o que eles estão falando, porque tem muitas questões ali no PL que ele traz as sensibilidades, né? O que está sensível nessa convenção, né? Então, assim, porque, claro, obviamente, como toda convenção, como toda normativa, tem os seus pontos sensíveis, e que isso vai ter que ser tratado de melhor forma numa regulamentação, em atualizações. Então, o advogado, ele se antecipa disso, ele estuda, ele acompanha, porque ele pode fornecer um assessoramento muito adequado, né? Um assessoramento antes de ter alguma demanda judicial, mas se tiver alguma questão judicial envolvendo outra bandeira, principalmente a gente tem aí arbitragem internacional, contratos, enfim. Educação e capacitação, né, como eu falei aqui para vocês. Então, assim, o advogado que estuda, se capacita, ele pode vender essa capacitação para outras pessoas, né? Ele pode dar esses cursos, não só para outros estados, mas para dentro do seu estado também, para ajudar nessa capacitação, né? Não só da advocacia, obviamente, mas de todos os profissionais que vão atuar. E aqui, né? O que essa convenção, ela está muito alinhada à ODS 14, né? Que é a vida na água. Mas não só, porque ela caminha, assim, ela tem relação muito direta com alguns outros objetivos, tá? Então, assim, são vários outros objetivos, né? A gente tem ali o meio ambiente, a gente tem a questão alimentar, quando a gente fala dessas famílias pesqueiras e costeiras que vivem, por exemplo, a gente tem várias questões ali que se alinham, a sustentabilidade. Então, assim, essa convenção, ela trata de vários ODS. O descomissionamento, então, ele busca aí, né, com base na plataforma, a segurança, sustentabilidade e responsabilidade ambiental na indústria de óleo e gás, tá? A Convenção de Hong Kong inaugura um novo padrão internacional, exigindo rastreabilidade, transparência e estaleiros autorizados, né, que hoje em dia é uma normativa muito frágil. A Bahia, então, se consolida como um polo estratégico por conta dessa legislação pioneira e por conta, especialmente, desse estaleiro de Paraguaçu. A advocacia, ela tem oportunidades de trabalho, principalmente regulação, contratos, compliance, inovação, políticas e pesquisa, e é uma oportunidade de uma atuação interdisciplinar e nacional. É isso, gente. Pronto. Temos perguntas? Acho que não temos. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Uma questão que eu quero comentar, que talvez muita gente não vê oportunidade de como entrelaçar esses conhecimentos, é importante para a gente aqui no interior. E é isso que você colocou, muito bom
muito bem, Dani, porque, e eu sabia que você ia fazer isso, que é trazer as questões de direito internacional também para essas relações. E aí, enxergar como essas normas podem nos auxiliar. Aqui em Patos, eu também estou na Comissão de Direitos Humanos, e lá a gente está fazendo uma atividade pegando todas as outras áreas. Por exemplo, a gente pegou a última semana, a gente fez uma parceria com o pessoal do Previdenciário, e como que os direitos humanos melhoram o Previdenciário. E a gente está fazendo todas essas questões ao longo aí do ano, entendeu? Em relação a direitos humanos. A mesma coisa seria a perspectiva que a gente tem uma normativa internacional muito grande ambiental, e muita gente não conhece. E essa norma, a aplicabilidade dela é tão nova. Eu, por exemplo, não tinha conhecimento, e eu sou do internacional e do ambiental, então, para mim foi muito bom compreender e entender, por exemplo, que se eu não sei sobre esse tema, mas eu tenho conhecimento prévio aqui, eu consigo destinar outras pessoas, fazer parcerias, e é isso. A gente quer deixar a comissão como uma parceira mesmo da OAB Bahia, e quando vocês precisarem, vocês podem entrar em contato com a gente. Quando precisar também, a gente vai entrar em contato com vocês para que a gente possa fazer essas trocas, inclusive de indicação de profissionais capacitados na área. Eu acho que esse network nosso é muito importante. Eu quero agradecer muito a sua participação e seu empenho em trazer para a gente essa normativa tão nova e tão importante para as questões ambientais, apesar de Minas não trabalhar diretamente, como você colocou, a gente tem várias oportunidades indiretas. Muito obrigada. Não, com certeza, Michele. Até eu quero comentar, eu esqueci de falar, que, bom, essa área marítima é uma área muito específica. No direito a gente tem isso, né? Trabalhista é trabalhista, previdenciário é previdenciário, a gente separa muito assim, marítimo é isso. Então, assim, existem termos ali que para mim também é super novo. Eu trabalho com direito marítimo? Não trabalho, mas o que acontece? Na comissão, como é que a gente seguiu nesse estudo, né? Só para vocês entenderem. Eu estou na comissão de internacional. A gente tem aí uma normativa internacional, então eu parti da normativa, deixa eu entender essa normativa que vai chegar agora, né? Mas a gente montou um grupo de trabalho com a comissão de marítimo. E qual a ideia desse grupo de trabalho? É justamente a gente unir o conhecimento do marítimo, que é do pessoal que atua nisso, atua em portos, aduana e tal, conhecimento de direito internacional, para que a gente monte uma estrutura, um conhecimento de verdade, uma pesquisa que dê um fortalecimento para essas políticas que podem acontecer, né? Não só pública, mas privada. Então, para a gente incentivar o setor. Isso aí pode ser feito, por exemplo, em Minas também, porque é uma forma de a gente se unir, né? Internamente também vocês têm muito conhecimento, questões ambientais, principalmente a doutora Carolina falou dos resíduos, então, assim, são práticas que a gente já pode, é claro, adequadas ao marítimo, né, à questão específica, mas que tu pode aplicar esse tipo de conhecimento, né, então isso é muito interessante, tá? Existe aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo compartilhar, só para vocês verem, a gente tem uma tabela, e não é porque fui eu que fiz, tá? Mas a tabela de direito internacional eu fiz o ano passado, e ela é a mais completa do Brasil, depois vocês podem verificar. O que eu fiz para ter essa tabela de honorários? Eu olhei todas as tabelas que nós tínhamos, juntei, porque eu pensei, poxa, se tem uma seccional que já fez um trabalho de analisar, eu não vou começar do zero, deixa eu usar o que eles têm e vou complementar isso, né? Então, eu peguei todas as seccionais, montei uma tabela, e eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu quero mostrar os valores desse trabalho, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, peraí. Guia do Chrome aqui. Vocês estão vendo já? Sim. Eu não... Sim, tá. É que eu some a imagem da reunião, não consigo ver. Então, deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui é a tabela da OAB Bahia. A OAB Bahia tem uma coisa legal, porque ela atualiza todos os meses, tá? Então, vai ter de maio, junho, todos os meses vão estar atualizados. Aqui, ó. O que é a atividade em matéria ambiental, tá? Essa aqui é de direito ambiental que já estava na tabela. Então, só para vocês verem. Procedimento ou defesa administrativa, inclusive auto de infração sobre o valor econômico. Enfim, eles colocam um valor lá, mínimo, né? Lembrando que a tabela é mínima. E uma orientação de porcentagem, enfim. Deixa eu agora mostrar para vocês
E essa tabela que a gente fez de marítimo internacional, a gente fez com base no que os profissionais cobravam, tá? Deixa eu procurar aqui, marítimo. Pronto. Agora aqui, ó, a partir do item 20, toda essa tabela aqui, eu que montei junto o ano passado, tá? Eu montei ela e o pessoal analisou, né? Porque como eu não atuo em algumas áreas, obviamente, então a gente fez um grupo de trabalho para eu que juntei. Então, só para vocês terem ideia, então, atividades em matéria de direito internacional, comércio exterior e marítimo, tá? Agora eu vou mostrar para vocês quanto que é aquele mesmo similar dentro de marítimo. Aqui. Processo de outorga, autorização e licença. Isso aqui, gente, é o que os profissionais cobram aqui. A gente pegou todo mundo que trabalhava em marítimo, então, assim, é uma tabela que, se você ver, você consegue aplicar ela especificamente. Claro que você não vai cobrar tudo, porque aqui tem uma individualização muito específica, né, por conta das atividades do porto e tal. Mas você pode fazer um meio termo entre uma e outra. Você pode ter uma ideia de quanto que o marítimo cobra e quanto que o ambiental está cobrando. Como você vai tratar ambiental marítimo, você pode trazer um meio termo e trazer para a sua realidade. Então, a nossa tabela também pode servir de parâmetro para vocês, tá? Muito bom. Ontem teve uma pergunta nesse sentido, né? De como que cobraria, quais seriam os parâmetros, isso é interessante. Fica aí a dica para o pessoal. Muito obrigada, Dani. Valeu, foi ótimo. Obrigada. Doutora Daniele, em nome da comissão, a gente agradece muito a sua palestra, sua aula aí brilhante, sobre um tema tão importante. E a gente vai fazer o sorteio de algumas bolsas. A senhora fala 2 números, por favor, de 1 a 18? 13 e 5. 13 e 5. Quem será que ganhou, hein? Dionísio e a Cíntia. A Cíntia, eu acho que ela já saiu, mas ela estava aqui presente. Depois eu entro em contato com ela. Essas bolsas que eu tinha marcado aqui para sortear eram uma de 30 e outra de 40. Então, primeiro ela falou o número 13, né? Foi a Cíntia e o Dionísio é de 40. Doutora Carolina, eu queria ter pedido para falar os números, a senhora fala para a gente? 2 números também? Agora de 2 a 18. Ó, 1 a 18. De 1 a Uma bolsa 18, uma bolsa de 30 e outra de 50%. vou falar o número 1 e o número 15. Uma bolsa, primeiro foi a Ana e 15 foi Tassiana. Eu falei primeiro a bolsa de 50%, foi? Foi. Então a Ana Que e a bom! Tassiana. Ana, valeu a torcida, Gente, hein? torci demais para ganhar. Muito obrigada, doutora Carolina. Então, gente, muito obrigada. A doutora Carolina, que participou os 2 dias aí com a gente, assistindo as palestras também. Muito obrigada, doutora Daniele. E ano que vem a gente espera, né, poder contar com vocês também. A gente fizer mais eventos também presenciais que a gente pretende. Foram palestras muito enriquecedoras. A comissão está muito grata pela participação de todos vocês. E a todos os participantes também que ficaram aqui com a gente nesses 2 dias, a quem não pôde estar nesses 2 dias também. Tem gente aqui até agora, muito obrigada. E bom dia, boa tarde a todos. Obrigada, parabéns novamente pela organização do curso. As palestras foram muito proveitosas. Bom, os meninos, vocês querem falar alguma coisa? É só dizer que o link vai estar disponível no YouTube e eu vou encaminhar no e-mail de inscrição para vocês em breve, assim que o rapaz subir para o YouTube para nós, viu? Obrigada. Tá bom. Obrigada. Obrigada. Então, boa Tchau, boa tarde. tarde, tchau. Ai, gente, obrigada.